Olá, seres humaninhos! Sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Anauara Rodrigues, eu sou professora de literatura e hoje nós teremos uma aula super tranquilinha. Nós vamos compreender um assunto muito fácil, porém extremamente importante para suas provas escolares, vestibulares e Enem. Nós vamos entender a diferença entre linguagem conotativa e linguagem denotativa. Venham comigo porque essa aula é muito boa. Bem, como eu disse a vocês, entender conotação e denotação é um assunto super tranquilo. Basta a gente compreender a diferença entre sentido real da palavra e sentido figurado. Eu vou te dar um exemplo bem prático para vocês compreenderem. Por exemplo, se eu disser assim, deixei o livro aberto na página 222. Então, sentido real, todo mundo vai entender o quê? Que eu de fato deixei o livro aberto na página 222. Aqui, nesse exemplo, a expressão livro aberto, ela foi usada no seu sentido real, no sentido ao pé da letra, o sentido que está no dicionário, ok? Agora, se eu disser assim para vocês, gente, a minha vida é um livro aberto. Se eu disser isso para vocês, a minha vida é um livro aberto, essa expressão, um livro aberto, ela já vai ter um sentido um pouco diferente desse que nós acabamos de analisar. Nesse caso, vocês vão entender que se a minha vida é um livro aberto, significa dizer que comigo não tem segredo, né? Que eu conto tudo, que eu falo tudo. Eu falo quem eu sou, com quem eu vivo, onde eu vou, o que eu gosto de fazer, as músicas que eu escuto e etc. Então, todos esses significados aí permitem vocês compreenderem essa expressão, um livro aberto. Ou seja, é muito fácil esse assunto. O que nós temos que entender é que a linguagem denotativa é a linguagem que está presente nos dicionários, é aquela linguagem objetiva, real, ao pé da letra. Essa é a linguagem denotativa. Já a linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, é uma linguagem presente em músicas, poemas. Ela nos permite várias interpretações e ela nos permite mais significados. Ela é uma linguagem literária, digamos assim. Ou seja, denotação, sentido real utilizado ao pé da letra. Linguagem objetiva. Conotação, linguagem figurada, linguagem metafórica, linguagem literária, certo? Essa é a linguagem mais subjetiva. Vou dar mais um exemplo para vocês entenderem a diferença entre elas. Se eu disser, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho pisou na bola. Vocês vão falar assim, nossa, Pro, tem um monte de sentidos aqui, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho pisou na bola em vários sentidos. Vamos entender primeiro no sentido denotativo, certo? No sentido denotativo, eu falar para vocês, Ronaldinho pisou na bola, significa dizer que ele foi lá, colocou o pé em cima da bola. Ele, como jogador, ele foi lá, pisou na bola. Então, ele pegou o pé e tocou, né? Tocou na bola, certo? Essa seria a expressão no sentido literal. Já ouviram falar assim, olha, aconteceu certa coisa literalmente. Essa expressão literalmente significa que é a expressão ao pé da letra, com o sentido próprio do dicionário. Ok? Então, nesse caso, o Ronaldinho pisou na bola. Em sentido denotativo, ele foi lá e pisou na bola, tocou na bola de futebol. Ok? Agora, nós que sabemos, né, dos boatos, estamos aí atentos a tudo que acontece na mídia, nós podemos utilizar essa expressão também no seu sentido conotativo. Então, no sentido conotativo, Ronaldinho Gaúcho pisou na bola, significa dizer que Ronaldinho Gaúcho fez uma coisa errada, certo? Então ele pisou na bola, ele fez algo errado, ele fez algo que não devia, certo? Ele pisou na bola. Seria mais ou menos aquela expressão, ele fez merda, também dá pra gente interpretar aí no sentido denotativo e conotativo. Fez merda no sentido denotativo significa dizer que
que a pessoa evacuou lá, fez as suas necessidades, fez as fezes, ok. Isso é sentido denotativo, ao pé da letra, literal. Agora, em sentido conotativo, falar que alguém fez merda significa dizer que esse alguém, pisou na bola, fez coisa errada, né? Fez algo errado. Por isso, nós temos aí essas múltiplas interpretações quando se trata dessa linguagem conotativa. Sendo assim, para ficar mais claro, o que nós temos que entender? Que a linguagem denotativa, ela é uma linguagem objetiva, precisa com o sentido como encontra-se no dicionário. Já a linguagem conotativa é uma linguagem mais aberta, que nos permite múltiplos sentidos e várias interpretações, ok? Agora vamos lá, onde a gente encontra essas linguagens para organizar os nossos estudos? Por exemplo, onde nós encontramos a linguagem denotativa? Nós vamos encontrá-las nos textos informativos, né, da esfera jornalística, notícias, reportagens, artigos. Vamos encontrar essa linguagem mais objetiva, porque tem que ser uma mensagem precisa, ok? Assim como nós vamos encontrar também a linguagem denotativa nos textos instrucionais, né, nas bulas, nos manuais, nas receitas, certo? Porque esses textos, eles precisam de uma linguagem objetiva, ok? Então, eles vão fazer uso predominantemente da linguagem denotativa. Agora, as composições artísticas, elas vão priorizar a linguagem conotativa. Então, onde nós encontramos a linguagem conotativa? Nos poemas, nas músicas, nos textos literários. A gente também encontra essa linguagem conotativa nas figuras de linguagem, essas figuras que são tão importantes, né, para os nossos estudos literários. Então, por exemplo, nas figuras de linguagem, se eu disser assim para vocês, o meu crush, ele é um gato. Falar que o meu crush é um gato é uma linguagem conotativa, tá fazendo uso de uma metáfora, certo? Por quê? Porque de fato ele não é um gato animal, né? Ele é um gato por quê? Porque ele é bonito, porque ele é cheiroso, porque ele é charmoso, porque ele é carinhoso, porque ele é manhoso, tá? Então, olha quantas interpretações. Isso é linguagem conotativa, né? Presente nas figuras de linguagem. Mesma coisa se eu disser assim, seu coração de pedra. A pessoa que tem um coração de pedra é a pessoa que tem um coração duro, um coração frio, um coração gelado, certo? Então isso é linguagem conotativa, quando a gente atribui novos significados, novos sentidos para uma palavra. Sabemos que no sentido real, pedra, né, significa, a pedra é um mineral, né? E esse mineral, ele pode ser frio, tem essas características. Daí a gente usa essas semelhanças para atribuir a pessoa, né, que é a pessoa que é fria, essa característica de falar que ela tem um coração de pedra. A gente também usa a linguagem conotativa o tempo todo. Por exemplo, se a gente quer elogiar alguém e fala, por exemplo, assim, aquela menina, ela é uma flor, né? Aquela menina é uma flor. Significa dizer o quê? Que ela é cheirosa, que ela é delicada, que ela é bonita. Então a gente atribui as características aí da flor para a menina, ok? Nesses tipos de exemplo nós usamos a linguagem conotativa. Ela está presente o tempo todo no nosso dia a dia. A gente usa sem saber nomear. E aqui na escola, no vestibular, a gente só precisa entender e organizar para saber se está usando uma linguagem real ou uma linguagem figurada, ok? Bom, para eu ficar ainda mais feliz, deixem aqui os comentários, curtam, compartilhem com seus amigos, permitam que esse conhecimento chegue a mais pessoas se vocês gostaram. E agora, vamos lá para o resumo. Vamos resumir tudo isso. O que eu preciso saber na hora do vestibular? O que eu preciso saber? Eu preciso saber que linguagem conotativa é a linguagem figurada, utilizada de modo artístico, é a linguagem literária, é a linguagem que me permite diversas interpretações. Já a linguagem denotativa é aquela linguagem objetiva, precisa, imparcial, aquela que é feita e interpretada ao pé da letra, como está no dicionário.
Então lembrem assim, ó, denotativa, dicionário real. D no real dicionário. Criem aí um funk, mas tem que gravar isso. D no real dicionário. D no real dicionário. Conotativa, linguagem figurada, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado e encontro vocês nas próximas aulas. Um abraço e até mais!